Como as igrejas protestantes interpretam Colossenses 2,16? Não vos julgueis por causa de sábados. Igreja Assembleia de Deus. O pastor Mir P. Harmon, professor de muitos pastores, inclusive do pastor N. Lawrence Olson, que foi por muitos anos o orador do programa de rádio A Voz das Assembleias de Deus, responde apropriadamente a esta questão quando escreve: a sua relação com a lei cerimonial, de vers. 15:16. As festas, os dias santos e outras observâncias cerimoniais judaicas não passam de símbolos e figuras representando Cristo. Agora, desde que Cristo cumpriu os símbolos, os mesmos tornam-se desnecessários. Em O Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, p. 293. Igreja Presbiteriana. O ministro e comentador presbiteriano Dr. Albert Barnes, assim comenta Colossenses 2:16:17. A palavra sábado no Antigo Testamento é aplicada não somente ao sétimo dia, mas a todos os outros dias de repouso sagrado que eram observados pelos hebreus, e particularmente ao começo e encerramento de suas grandes festividades. Há, certamente, referência a esses dias nesse lugar, visto que a palavra é usada no plural e o apóstolo não se refere particularmente ao assim chamado sábado, propriamente. Não há nenhuma evidência nessa passagem de que Paulo ensinasse que não havia mais obrigação de observar qualquer tempo sagrado, pois não há mais leve razão para crer que ele quisesse ensinar que um dos 10 mandamentos havia cessado de ser obrigatório à humanidade. Se ele tivesse escrito a palavra o sábado, no singular, então, certamente estaria claro que ele quisesse ensinar que aquele mandamento, sul quarto, cessou de ser obrigatório, e que o sábado não mais devia ser observado. Mas o uso do termo no plural, e a sua conexão, mostram que o apóstolo tinha em vista o grande número de dias que eram observados pelos hebreus como festivais, como uma parte de sua lei cerimonial e típica, e não a lei moral, ou os 10 mandamentos. Nenhuma parte da lei moral ou nenhum dos 10 mandamentos poderia ser referida como sombra das coisas futuras. Estes mandamentos são, pela natureza da lei moral, de obrigação perpétua universal. E em O Notes on the New Testament, t. 7, p. 267, Igreja Batista. Da obra publicada pelos Batistas, Comentário Exegético y Explicativo de la Bíblia, por Roberto Jamieson, a Rua Falsa de David Brown, Estudiosos Fundamentalistas, assim Colossenses 2:16:17 é comentado. Sábados referem-se ao dia da expiação e festa dos tabernáculos que chegaram ao fim com os cultos judaicos a que pertenciam, Levíticos 23:32, 37 e 39. O sábado semanal repousa em base mais permanente, tendo sido instituído no paraíso para comemorar o término da criação em 6 dias. Levíticos 23:38 expressamente distingue o sábado do Senhor, de outros sábados. Um preceito positivo é ordenado por ser necessário e cessa de ser obrigatório quando abrogado, porém o preceito moral é ordenado eternamente, porque é eternamente necessário. Tomo 2, p. 520. Ver também o estudo no livro de Êxodo, p. 163, 169, 170. E a importante declaração do Dr. H. Strong sobre Col 2:16:17 em O Systematic Theology. Percebemos a importância e o valor do sábado, como comemorativo do ato divino da criação e, necessariamente da personalidade, soberania e transcendência de Deus. O sábado é de obrigação perpétua como memorial estabelecido de sua atividade criadora. A instituição do sábado é antedata ao decálogo e forma uma parte da lei moral. Feito na criação, ele se aplica ao homem em toda a parte e em época, em seu atual estado de criatura. Nem Nosso Senhor nem seus apóstolos abrogaram o sábado do decálogo. A nova dispensação anulou as prescrições mosaicas relativas à maneira de guardar o sábado, mas continua reafirmando sua observância como de origem divina necessária à natureza humana. Nem tudo na lei mosaica foi abolido por Cristo. Cristo não cravou na cruz mandamentos do decálogo. P. 408, 409. Igreja Metodista. Na discussão sobre o sentido dos sábados ou de Colossenses 2:16, eis como o erudito metodista Adam Clarke se manifestou em seu autorizado comentário bíblico, adotado oficialmente pela Igreja Metodista. Ninguém vos julgue pelo comer ou beber. O apóstolo aqui se refere a algumas particularidades do escrito de ordenanças, que foram abolidas, a saber, a distinção de carnes e bebidas.
E a necessidade da observância de certos feriados e festivais, tais como as luas novas e sábados particulares ou aqueles que deviam ser observados com incomum solenidade, todos eles foram abolidos e cravos na cruz, e não mais eram de obrigação moral. Não há aqui indicação de que o sábado fosse abolido, ou que sua obrigação moral fosse superada pelo estabelecimento do cristianismo. Demonstrei em outra parte que o lembra-te do dia do sábado para o santificar é um mandamento de obrigação perpétua, e nunca pode ser superado senão pela finalização do tempo. Como ele é um tipo daquele repouso que resta para o povo de Deus, de perene felicidade, deve continuar em pleno vigor até que a eternidade surja, pois nenhum tipo jamais cessa antes que o antítipo surja. Além disso, não está claro se o sábado a que o apóstolo se refere nesse lugar é o judaico ou o cristão, por ser um sabbaton de sábados ou semanas, mas provavelmente se referia às suas festas das semanas, das quais muito já foi dito nas notas sobre o Pentateuco. Traduzido do inglês. E reforçando o que já foi afirmado acima, que o sábado é mandamento de caráter moral, não cerimonial, as palavras do famoso e abalizado comentarista bíblico metodista cabem bem aqui, ao comentar a lei dos 10 mandamentos em Êxodo 20. É digno de nota que nenhum destes mandamentos, ou parte deles, pode ser considerado cerimonial. Todos são morais, e consequentemente, de eterna obrigação. Em Noadan Clarke's Commentary, volume 1.